E o Senhor me incomodou profundamente nesses últimos 20 dias. E se Deus permitir, eu vou trazer uma série de mensagens para vocês, com o tema base do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de começar falando a respeito disso. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com ele o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus, contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que te enfureceram as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão do que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Só até aí. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra fale ao nosso coração. Que seja uma palavra viva, eficaz, que frutifique em nossos corações e produza muitos frutos para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Deixa eu lhes passar o contexto do texto. Se bem observarmos o capítulo 1 de Atos, veremos que Jesus, já ressuscitado, antes de ir assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e que eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando um dia estávamos reunidos, às 9 horas da manhã, veio o Pentecoste, relatado lá no capítulo 2. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou em cada um, de modo que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, cumprindo aquilo que era a promessa que está lá em Joel capítulo 2. Se caminharmos um pouco mais, veremos que Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a verdade sobre o Jesus Cristo e cerca de 3.000 pessoas são batizadas. Já em Atos 3, no capítulo anterior ao que nós lemos, encontramos Pedro e João, às 3 horas da tarde, indo ao templo para a adoração. Bem ao lado da porta do templo, a porta conhecida como Porta Formosa, assentava-se ali um mendigo que havia sido aleijado desde o nascimento. Esse homem jamais havia andado um passo na vida sequer. Diariamente tinha de ser carregado até aquela porta, onde ganhava a vida pedindo esmolas. Quando o mendigo viu Pedro e João se aproximando, lhe pediu esmolas, e Pedro lhe respondeu: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Pedro então, de um modo singelo, naquele momento, orou pelo mendigo, dizendo: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Instantaneamente o homem foi curado. Louco de alegria, começou a correr para dentro do templo, pulando, gritando, louvando a Deus. Na realidade, o texto sagrado não nos revela, mas não está isso textualmente, mas imagino ele gritando: Jesus me curou dentro do templo. Todos no templo se maravilharam com o que via, reconheceram um homem como sendo aleijado, que há anos mendigava junto ao templo. Quando Pedro e João viram a multidão se formando, começaram novamente a pregar Cristo. Ousadamente insistiam: arrependei-vos, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Milhares foram salvos, pois a palavra diz que muitos ouviram essa palavra, de modo que subiram os convertidos para cerca de 5.000 homens. Porém, enquanto Pedro e João pregavam, os líderes da sinagoga, que é esse texto que nós acabamos de ler, muito perturbados, com certeza bravos com Deus por ter feito um milagre através dos discípulos de Jesus, responderam lançando Pedro e João na cadeia. Era tarde e já eles pousaram na cadeia. No dia seguinte, levaram os 2 discípulos a julgamento, levaram a júri. E todas as autoridades religiosas de Jerusalém estavam presentes. A palavra de Deus revela que estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e toda a sua parentela. Esses elevados e poderosos homens perguntaram aos discípulos: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso?
Percebam a falsidade e uma certa astúcia daqueles que são conduzidos por Satanás. Esses homens sabiam perfeitamente o nome de quem estava sendo pregado. Tinham visto um aleijado correndo dentro do templo, provavelmente berrando o nome de Jesus. Eles tinham visto 5.000 pessoas confessando os seus pecados e invocando o nome de Cristo para serem purificados. Eles com certeza tinham visto alguns dos próprios sacerdotes se convertendo, confessando que haviam crucificado o Filho de Deus. Esses líderes sabiam que havia poder com o nome de Jesus, mas propositadamente ficaram cegos a isso. É isso que a gente dá para perceber. Subitamente Pedro foi encorajado pelo Espírito Santo, ele responde aos líderes: o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o homem que vocês crucificaram poucas semanas atrás. Deus o levantou dentre os mortos e agora ele é o poder que curou esse homem. Ninguém pode ser salvo por qualquer outro nome. Vocês estão perdidos se não invocarem o nome de Jesus. É isso que Pedro falou para eles. Os líderes das sinagogas ficaram admirados. Na realidade, eles ficaram como que abismados. As Escrituras dizem que ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está no verso 13. Eu queria que vocês prestassem atenção. Percebam que a expressão reconheceram vem da raiz que quer dizer, perceberam através de um sinal perceptível, era visível, era claro. Poder havia apoderado de Pedro e João, e isso os diferenciou de todos os outros que haviam aparecido perante aquele tribunal. Esse poder ficou tão óbvio, tão claro para todos, que os líderes nada tinham de dizer em contrário. E qual que foi o sinal que diferenciou Pedro e João? Era a presença de Jesus. Eles possuíam a semelhança e o espírito do próprio Cristo. Os líderes das sinagogas devem ter concluído: bem, nós crucificamos Jesus, contudo, ele ainda continua falando hoje, operando milagres, pregando arrependimento, tocando nas pessoas, através desses iletrados aí, dessas pessoas aí, pescadores. Naquele preciso momento, Pedro e João estavam cumprindo o mandamento de Jesus de testemunhar dele, começando em Jerusalém. Era isso que estava acontecendo. Veja, eles estavam testificando através da presença de Cristo em suas vidas. Isso era claro. Amados, eu não tenho dúvida de que esse será o poderoso testemunho de Deus até a volta de Jesus. O testemunho virá através de homens e mulheres que estiveram com Jesus. Estiveram como? Fechando-se, gastando tempo em sua presença, buscando-o de todo o coração. O Espírito Santo diferenciará tais servos com o seu poder, e o mundo dirá deles: tal pessoa esteve com Cristo, tal pessoa esteve com Jesus. É preciso, antes de qualquer coisa, esclarecer a questão desse relacionamento entre o Espírito Santo e Jesus. As Escrituras nos falam que Cristo em nós, e alguns cristãos não entendem bem, completamente, o que isso significa. Jesus, homem Deus, tem agora um corpo glorificado. Onde Ele quer que Ele esteja, seu corpo tem que estar também. Portanto, Jesus está agora à direita do Pai no céu, e a sua função como segunda pessoa da Trindade é exercida. Na verdade, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que mora em nós. Foi enviado pelo Filho, que partiu, mas voltará pessoalmente, e veremos. De modo que quando o Espírito Santo está em nós, Cristo está em nós. Cristo
é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Cristo em nós é o Espírito Santo em nós. Agora, observe o verso 13 que lemos, que ele é tremendo, e é a base dessa palavra. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ora, quais são as marcas que diferenciam aqueles que estiveram com Jesus? É isso que eu quero refletir com vocês hoje. Quais são essas marcas? A primeira marca é que eles têm ousadia e autoridade. Entendam, queridos, quanto mais uma pessoa fica com Jesus, mais ele se torna como Jesus, em pureza, em santidade, em amor. Por sua vez, seu caminhar puro produz nele grande ousadia vindo de Deus. As Escrituras dizem lá em Provérbios 28:1, que o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. A palavra corajosos, nesse versículo, significa segurança, significa confiança, significa intrepidez. É exatamente esse tipo de intrepidez que os líderes da sinagoga viram em Pedro e João. Isso estava evidente. A Bíblia não entra em muitos detalhes a respeito dessa passagem. Quanto a essa cena, porém, posso lhe assegurar que os líderes religiosos, eles tinham orquestrado de modo que fossem toda a pompa e cerimônia. O sinédrio estava reunido, 71 pessoas, aqueles mesmos que condenaram Jesus. É deles que nós estamos falando. Estavam todos reunidos. Primeiro os poderosos solenemente, fico imaginando eu, ocuparam os assentos aveludados. A seguir, chegaram os parentes dos altos sacerdotes. E finalmente, em um momento de silêncio e expectativa, fico imaginando, tentando entrar no texto, os altos sacerdotes, todos togados, foram passando, caminhando firme ao longo da nave para o trono de julgamento. Tentam imaginar comigo essa cena? Tudo isso foi programado para intimidar Pedro e João. Era como se os líderes estivessem dizendo: dê uma boa olhada, seus pescadorzinhos. Vejam o poder e a autoridade que vocês estão enfrentando agora. É melhor que vocês confessem com calma com os seus líderes. Eles são homens importantes e muitos considerados na sociedade. Mas no caso, o texto nos revela que os discípulos não ficaram intimidados em absoluto. Eles haviam estado com Jesus por muito tempo. Imagino Pedro pensando naquele momento: bem, nós vamos começar aqui a reunião, é só me entregar o púlpito na minha mão. Entrega o púlpito, deixa solto, traga uma palavra de Deus para vocês. É isso que eu estou pronto para dizer, testemunhar o que Deus tem para cada um de vocês. Sabe, obrigado por Jesus me permitir fazer isso. De repente, o escrivão da corte grita para os discípulos: levante-se e encarem o juiz Pedro e João. Olhem para cima, vê o sumo sacerdote mirando em silêncio como fosse pedra. O sacerdote então profere uma voz bem formal, e a pergunta é clara: por qual poder e no nome de quem vocês fizeram isso? Ou em outras palavras, nós somos a lei e não lhe demos a autoridade para fazer essas coisas. Então, sob que autoridade vocês agiram? Essa era a pergunta. O versículo seguinte começa: então Pedro, cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio de Jesus. Isso me diz que Pedro não ia dirigir uma explicação qualquer, e que não ia ficar quieto, reservado para aquele momento. Ele ia se pronunciar. Pedro era um homem, naquele momento,
possuído por Jesus, explodindo com o Espírito Santo dentro de si. Lembre-se que os dois discípulos tinham acabado de chegar do cenáculo. Fala-se em estar com Jesus. Pedro e João haviam estado em comunhão com Cristo ressurreto. Era isso que eles tinham experimentado. E agora Pedro estava possuído pelo Espírito Santo do próprio Senhor ressurreto. Aquelas pessoas da sinagoga estavam prestes a experimentar, na realidade, fogo vindo do céu. Amados, eu fui professor durante algum tempo e eu sempre fiquei encantado com pessoas que dominam a matéria. É muito gostoso quando a gente vai assistir uma aula e o professor domina a matéria. Em relação a Deus, também fico encantado com quem conhece bem as Escrituras, que conhecem das coisas de Deus. Mas confesso a vocês que sou impactado não por aqueles que dominam as coisas de Deus, mas por aqueles que são dominados pelas coisas de Deus, porque Deus não dá para dominar. Imagino que, ao falar, não vejo Pedro parado num lugar, pelo contrário, vejo andando pela corte, gesticulando e falando com voz firme. Eu acho que fico imaginando eles falando: anciões de Israel, vocês me perguntaram na autoridade de quem de homem foi curado. Eu vou dizer para vocês, queridos, segundo Atos 4, o sermão de Pedro só tem 4 versículos, mas creio que esse seja só um sumário daquilo que ele falou. Imagino Pedro dizendo: ouçam todos, foi o nome de Jesus Cristo, é esse o nome. Queridos, nós devemos entender 2 coisas. Em primeiro lugar, que os servos de Deus são seguros na sua identidade em Cristo. E em segundo lugar, que os servos de Deus se mantêm seguros na justiça de Jesus. Portanto, eles nada têm a esconder. Eles têm intrepidez para apresentar diante de qualquer um, com consciência limpa de quem esteve com Jesus e está cumprindo uma ordem que veio do trono do Senhor. Amados, o que vemos é que Pedro tinha esse tipo de segurança. Ao pregar, o seu objetivo não era julgar ou diminuir os líderes religiosos naquele momento. Tenho certeza que não. Ele só queria que eles vissem seu pecado e se arrependessem. É por isso que fez um apelo, dizendo de forma bem clara no verso 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aqueles que gastam tempo na presença de Jesus se tornam seguros. É por isso que não tem medo de anunciar a verdade, de proclamar quem é o seu Senhor. E aqui vai um alerta de muito cuidado. Os ventos do politicamente correto já tomou o nome de Jesus como uma ofensa para muitos. Breve, muitos crentes vão enfrentar perseguição. E os despreparados, ou seja, aqueles que não estiverem constantemente com Jesus, vão desistir por causa da pressão. Vão acabar se acovardando diante dos que odeiam Cristo. Essa é uma marca daqueles que estão com Cristo. Tem ousadia. A segunda marca é que aqueles que estiveram com Jesus têm evidência física visível de que Deus está com eles. Enquanto Pedro e João ficaram aguardando o pronunciamento, o julgamento, o homem, aquele que fora curado, estava do lado deles. Lá em carne, em osso, era a prova viva de que Pedro e João haviam estado com Jesus. Agora os dirigentes da sinagoga observavam e não podiam ver ali com eles, pois o homem que fora curado nada podia dizer em contrário. Ou seja, era uma evidência física clara daquilo que havia acontecido. Os líderes, as portas fechadas, longe dos discípulos, daqueles que estavam convertidos, falaram de uma forma bem clara: o que podemos fazer?
Para todo mundo de Jerusalém está claro que praticaram um milagre real e não podemos negá-lo. Então deixaram que os discípulos se fossem. Mas antes de eles mandarem embora, eles ainda encontraram algo para tentar calar aqueles corajosos. Veja o que está no verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Vejam, queridos, isso daqui é incrível. Pois o mesmo Pedro, que dias atrás havia negado Jesus, agora é um homem transformado, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem que vem do alto. Como dizer do Hernandes Dias Lopes, antes de Pentecostes, os discípulos ficaram trancados por medo. Depois do Pentecostes, eles foram trancados justamente porque não tinham mais medo. O que nós vamos fazer com um homem que não tem mais medo? Não tem medo da morte, não tem medo daquilo que vier. Eles estão abertos, porque o Espírito Santo pairava sobre eles, os dominava. Queridos, o texto que lemos é suficientemente claro ao proclamar que não há salvação em nenhum outro nome. E isso me faz lembrar aquilo que veio do céu como decreto, que está em Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu amado, minha amada, você não é salvo em nome de Maria, você não é salvo em nome de Buda, você não é salvo em nome de Zeus, de Thor, você não é salvo em nome de qualquer outro Deus. Você só é salvo em nome de Jesus. Não existe outro jeito, não tem outra alternativa. E qual que é o problema de usar o nome de Jesus sem estar com Jesus, sem ter estado com Jesus? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 11 ao 16, tem uma passagem curiosa, depois você procura na tua casa. Paulo estava sendo usado poderosamente por Deus para proclamar o Evangelho. E os sinais seguiam Paulo. A palavra relata que até os lenços de Paulo causavam cura. E havia ali alguns exorcistas judeus que, vendo isso, chegou diante de um homem possuído e falou assim: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Naquele momento, aquele espírito imundo, maligno, disse: conheço Jesus, até sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E diz a palavra que, caindo sobre ele, levaram uma surra e tiveram que sair pelado, nu. Sabe? Gente, esse é o perigo de quem fala no nome de Jesus sem estar com Jesus, sem conhecer Jesus. Sabe, é como aquele que se apresenta como procurador e não é procurador, porque nós falamos em nome de Jesus. Sem dúvida, Pedro e João haviam visto o olhar de resignação no rosto do sumo sacerdote, quando este percebeu que eles haviam estado com Jesus. Imagino que Pedro deve ter dado uma olhadinha para o João do lado e falado assim para João: se eles soubessem, eles só se lembram que nós estivemos com Jesus, mas na realidade nós temos estado com Jesus, é diferente. O Senhor, desde que ele subiu no cenáculo, desde que ele subiu o assunto ao céu, a todo momento ele está conosco. Agora, hoje de manhã, estivemos com ele. Nessa noite, durante a passagem na cela, nós estivemos com o Senhor. Ele esteve conosco.
É isso que acontece com os homens e mulheres que passam tempo com Jesus. Quando saem do tempo gasto com Jesus, Ele fica com eles onde quer que eles forem. Jesus os acompanha. A terceira marca daqueles que estiveram com Jesus é que eles têm fome de Jesus. E é isso que eu queria que você guardasse. Se você guardasse só isso hoje, eu vou ficar muito contente. Os que efetivamente gastam tempo com Jesus nunca se satisfazem, sempre querem mais. Seus corações continuamente gritam para conhecerem melhor o seu Senhor, para ficarem mais próximos dEle, para crescerem em conhecimento e dos seus caminhos. O grande problema é que para alguns crentes, eles só querem Jesus o suficiente para ficar livre de juízo, o suficiente para se sentir perdoado, o suficiente para ter boa reputação na sociedade, o suficiente muitas vezes até para suportarem 1 hora de culto num domingo à noite. Só querem para isso. Acho que são as pessoas, como diz o David Wilson, que estão no esquema muitas vezes de manutenção e oferecem a Jesus só os ingredientes básicos: frequência na igreja, uma oração resumida por dia, talvez uma olhada rápida nas Escrituras. Em resumo, são cristãos que evitam chegar muito perto de Jesus. Eles sabem que se lerem muito a palavra, ou se passarem muito tempo em oração, o Espírito Santo com certeza irá fazer alguma exigência em sua vida. E se há algo que não querem mudar, é o seu estilo de vida. E nas suas cabeças, se forem conhecendo Jesus, tudo que eles valorizam irá correr risco. E isso é verdade. Porque se você se aproximar de Jesus de todo o coração, você vai ver que algumas coisas que tinham valor para você vai perder sentido. Não tem sentido. E Paulo deseja exatamente isso para o crente. Eu queria que você acompanhasse comigo Efésios capítulo 4, verso 11 a 15. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Presta atenção aqui. O que isso está falando aqui para nós? Deus concedeu esses dons espirituais para que vocês possam ser cheios do Espírito de Cristo. Entendam, se vocês estiverem arraigados em Cristo e amadurecidos nele, jamais qualquer doutrina enganadora vai pegar vocês ou influenciar vocês. Mas a única maneira de crescerem até essa maturidade é querendo mais e mais de Jesus. É buscando mais e mais a Ele. Nem todo cristão aspira a isso, esse tipo de maturidade. Muitos cristãos preferem um evangelho que só fale de graça, amor e perdão. Naturalmente, essas são verdades bíblicas, inclusive, maravilhosas. Mas, segundo Paulo, isso é leite básico. É leitinho de nenê. Não é carne, não é refeição mais completa que a vida madura requer. Como que você pode querer crescer à plena estatura de Cristo,
Se por vezes a gente se recusa a um evangelho que estimule a buscar o Senhor e a andar na sua santidade. Dá uma olhadinha aquilo que está em Hebreus 5, 12, 14. Paulo dizendo: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não do alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que o escritor está dizendo aqui, queridos? Vocês receberam bons ensinos pregados e tempo suficiente. Nessas alturas já deveriam ser mestres. Porém, depois de todos esses anos, vocês estão do mesmo jeito que estamos no dia que foram salvos. Do jeito que entraram. Vocês nada conhecem da palavra de Deus. Ainda são imaturos. Não estão em crescimentos. Por isso, a pergunta para vocês é muito clara. E é uma pergunta para mim. Quanto tempo você gasta em oração e estudo da palavra de Deus por semana? Sério isso, né? Aqueles que gastam tempo com Jesus estão sempre ansiosos por compartilhar a verdade nova que descobriram através do seu tempo que estavam com o Senhor. Afinal, guardem isso, tudo que preenche o seu coração, você não consegue evitar que apareça na sua vida. É fácil você ver aquilo que você gasta. Em compensação, entre a turma conhecida como os crentes 6 horas, você conhece os crentes 6 horas? 6 horas por mim aí, sabe? Aqueles que contentam apenas com alguns minutos no culto de domingo, o que eles gostam geralmente são fissurados por esporte, cinema, TV, internet, moda, festas, restaurantes, viagens. Dá para notar de plano o que mais consome o seu tempo e a sua energia. Com certeza não é Cristo. Cristo, eu acho que existe muitos que estão simplesmente acostumados àquilo que é conhecido como graça barata. Vivem manifestando expressões do tipo: se é para Deus não pode ser pesado. Deus conhece o meu coração e sabe o quanto eu amo. Gente, se é para Deus não pode ser pesado, pois o próprio Senhor falou assim: pegue a sua cruz e siga-me. Cruz é pesado, cruz é levinho, gente. Essas pessoas são as pessoas que não são capazes de expressar uma fé prática, com compromisso, com disciplina, com efetivo estudo da palavra, com oração. Quando apresentam para o trabalho, para a obra, sabe, parece que estão fazendo um grande favor para Deus. Sabe, parece que estão arrastados, estão fazendo um favorzão para Deus. Sabe? Não se sujeitam a discipulado, não se sujeitam a treinamento, não encontram espaço na agenda. Pessoas que não acham espaço na agenda. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Isso é graça barata. Essa graça barata é a pregação da justificação do pecado, ao invés de justificar o pecador. Sabe? A graça barata é o dom de Deus de amor, que está vendo eu tentar ser alguém melhor, sem que eu faça alguma coisa de verdade. Sabe? Eu fico sentado esperando. Verdade seja dita,
Só ouvimos nos púlpitos que graça é de graça. Nesse caso, barata demais, a ponto de eu ser capaz, muitas vezes, de negligenciá-la. Isso é muito sério. Tem uma pergunta que muitas vezes é uma pergunta difícil. Tiago, ele é difícil. Tiago fala assim: você afirma que é salvo, que tem vida eterna e que conhece a Deus. Tiago diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. De acordo com Tito 3:1, pessoas salvas deveriam estar prontos para toda obra. E eu queria aqui lançar um desafio muito sério para a igreja. Preste atenção. Eu desafio a igreja a escrever os seus dons num papel durante essa semana, em oração, e apontar o que efetivamente você está fazendo com eles. Tenho certeza que se nós fôssemos honestos e usássemos esses dons para o propósito que vem do Senhor, as coisas seriam muito diferentes. Muito diferentes. Amados, entendam, se você bem observarem o texto lido, verão que os discípulos Pedro e João, após ser soltos, foram em busca dos irmãos da igreja, e lá contaram tudo o que tinha acontecido. E a palavra diz que todos, unânimes, se levantaram em oração a Deus. E o que pediram em oração é maravilhoso. Veja que o resto apontado nos versos 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Notem, eles pediram capacitação para continuar testemunhando Jesus. Vejam que até pediram milagres de cura, sinais, maravilhas, mas isso para continuarem exaltando o nome de Jesus, pois sabiam que o poder é de Jesus. Quem tinha que aparecer é Jesus. A todo momento esses dois homens não capitalizaram para si aquilo que tinha acontecido. Foi nós mesmos que estendemos a mão e o cara, não. A todo momento fala assim, é Jesus, foi Jesus que fez. Sabe, existe um princípio que diz que o acessório segue o principal. O principal é ser testemunha, pelo que os milagres, os sinais, as maravilhas seguirão como acessório. Isso é claro. Sabe, a coisa mais triste que pode acontecer é quando pessoas olham para nós e não chegam à conclusão que nós estivemos com Jesus. Quando eles não veem Jesus em nós, não veem a glória de Deus resplandecendo em nós, não veem a intrepidez que o Espírito Santo deve nos conduzir. Amado, amada, quem está cheio do Espírito Santo traz consigo evidências físicas do poder de Deus agindo em suas vidas. Quando foi a última vez que você viu um grande testemunho incontestável de um milagre e da ação poderosa de Deus? Veja que no verso 16 há reconhecimento de um sinal notório, claro. Não era criação de marketing, não era propaganda de mídia. Todos foram tomados com a certeza de que foi isso que foi feito por Jesus. O maior argumento do Evangelho são os sinais da conversão, são milagres, são manifestação do poder de Deus, é a evidência da transformação. Nós vimos, nós ouvimos, são fatos, e contra fato não há argumento. Por isso eu quero concluir.
eu queria terminar com 3 perguntas para a sua reflexão. Sabe? As pessoas, ao te verem no dia a dia, conseguem afirmar que você esteve com Jesus? Qual a evidência que lhe acompanha e que comprova que você esteve com Jesus? Você tem desejado a presença do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo o tempo todo? 3 perguntas difíceis, mas primordiais. Sabe, eu tenho que confessar que ando com um santo inconformismo. Pois a palavra que lemos nos revela lá no verso 31 que, ao todos orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ali foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por que isso não acontece agora? Essa é a minha pergunta. É o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito, e aqui nós estamos livres, sem nenhuma acusação. Eu não me conformo que não haja sinais, eu não me conformo que isso não seja claro, evidente. Eu não me conformo que as pessoas continuem andando na sociedade sem os outros verem Cristo em nós, sem ficar evidente a ação do Espírito Santo. Eu não quero aqui crentes que dominem a palavra, mas pessoas que sejam dominados pela palavra, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que façam diferença, sabe? Pessoas que possam sentir esse poder maravilhoso que Deus nos confiou, que é sermos testemunha dEle. Sermos testemunha dEle. Será que a gente está querendo tão pouco? Porque a palavra diz que eles perseveravam em oração. Nós temos orado tão pouco, nós temos estudado tão pouco, nós temos buscado tão pouco. Eu não me conformo com isso. Isso tem tirado o meu sono, porque não é para ser assim. É para ter sinais, é para ser evidente, é para ser claro, é para acontecer. É para acontecer. Nós não podemos nos conformar com mornidão. Nós não podemos. Nós precisamos clamar, sabe, ousadia, para continuarmos sendo testemunhas de Cristo. Nós precisamos do principal. Quem sabe o acessório nos segue. Agora, se você veio aqui só em busca do acessório, queridos, até muitos que não se converteram foram curados. Muitos. Dos 10 leprosos, apenas um voltou glorificando a Deus. É muito pouco, só a cura. É muito pouco, muito pouco. A proclamação de um evangelho só de milagre. O que o Espírito Santo quer fazer em você, sabe? Tranque a sua porta, se feche no quarto, não saia de lá enquanto você não ouvir o Senhor falar com você. Se debruce na palavra dEle, busque-o até não aguentar mais, busque-o.
Nós precisamos disso. Eu não me conformo, eu não quero viver uma vida se não for para experimentar isso. E que todos experimentem. Vamos orar? Senhor, a tua palavra ela é clara, ela é cristalina. Inclusive, Senhor, muitas vezes a gente não sabe o caminho, mas a tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós não precisamos de outro indicativo, está tudo claro. Pai, se isso aconteceu com João e Pedro, tem que acontecer com nós. Se isso aconteceu com 5.000 homens, com 3.000 homens, Senhor, meu Deus, eu não estou aqui clamando ao Senhor que chão trema, mas que os sinais da presença do Seu Santo Espírito sejam visíveis em cada um, Senhor, que ouviu essa mensagem. Faz isso, Senhor, faz isso, por misericórdia, faz isso, porque esse é o nosso objetivo. Nós nascemos para Te adorar e sermos Tua testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, Assis, São Paulo, confins da terra, sermos Tua testemunha. Por isso, Pai, recebe nossa oração agora, Senhor, e visita cada coração. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém?